Gostaria de convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos 37, ou capítulo 37. Vamos estar aprendendo um pouco nesta noite com um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus e que passou por várias situações na tua vida, mas jamais deixou de confiar naquele que poderia fazer e resolver tudo em sua vida. Amém? Amém, Cláudio? Fica tranquilo que Deus está no controle de tudo. Ele não chega nem um segundo antes, nem um segundo depois. Ele chega na hora certa. Na hora certa Ele entrega aquilo que Ele tem para a minha vida, para a tua vida e para a nossa vida. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim nesta noite: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele endireitará, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarda por Ele com paciência. Isso aqui é complicado, hein? Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém? Até aqui. Prender e falar de Davi, irmãos, eu amo. Eu gosto de falar de Davi. Eu me identifico bastante com Davi. Porque se fosse olhar para a minha vida, não era para mim estar mais aqui. Mas Deus um dia falou para mim que me levaria para um outro lugar e que era para mim confiar nele e que Ele nunca ia me deixar faltar nada. E assim Ele tem cumprido e feito na minha vida. E eu não tenho que reclamar de nada de Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo falar de Jesus. E amo falar de Davi. Porque Davi é uma pessoa que passou por todas as situações. Davi errou. Davi acertou. Você conhece alguém aqui nesta noite que já errou? Você conhece pessoas aqui nesta noite que está acertando na sua vida, procurando se acertar, procurando se endireitar diante do Senhor para receber tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para a tua vida? Eu sou uma dessas. Eu sou uma dessas. Porque eu estou sempre aprendendo na casa do Senhor. Aprendendo com meus irmãos, aprendendo com a dificuldade do outro, aprendendo com a tristeza dos outros, mas Deus tem nos sustentado. E nesse versículo primeiro ele diz: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Aqui eu quero abrir aspas. Quando Jesus me resgatou, e eu não gostava de carro, minha esposa sabe disso, tinha pavor de carro, jamais queria andar de carro. E uma das coisas que Deus me fez quando me trouxe para Itaboraí foi me colocar no colégio para terminar os meus estudos, que eu já estava há 28 anos fora do colégio. E o segundo passo foi que Ele me colocou dentro de uma autoescola. E ali eu fui, estudei, fiz o que tinha que ser feito, passei no que eu tinha que ter passado. Mas no dia que eu fui
fazer a prova para a minha habilitação, lá em São Gonçalo, no Piscinão, eu errei e perdi na ladeirinha, pastor, na ladeirinha. Chegou na ladeira, com 2 fiscais dentro do carro, o instrutor não me ensinou nada, não me falou nada, e eu pensei que o carro subiria sozinho, porque o carro, esses carros aí nosso, até a 3ª marcha ele anda sozinho. Então eu, na minha inocência, eu estava na ladeira com eu e mais 2 pessoas dentro, e fiquei com o pé, parei, fiz a ladeira e fiquei esperando o carro subir sozinho. E o carro morreu. Aí o cara olhou para minha cara, falou: liga de novo. Aí liguei o carro de novo, irmãos, e repeti a mesma coisa. Deixei o carro subir sozinho, o carro morreu, eu perdi. Mas pensa numa pessoa irritada. Foi eu. Cheguei em casa, novo convertido, muito chateado. No domingo não vim nem para o culto. Falei: não vou para a igreja. E aí o pastor, os irmãos me ligaram, porque sabem que eu sou muito difícil de faltar culto. Para me faltar culto só se eu estiver doente mesmo, ou se eu estiver fazendo alguma outra coisa, porque eu procuro dar o meu tempo, que Deus me permite de ter, toda para Ele de volta, porque se não fosse isso eu já tinha descido à sepultura. Então hoje, para mim, eu tenho o prazer de estar na casa do Senhor. E eu cheguei em casa muito chateado, e os irmãos me ligavam e eu não atendi ninguém. Mas aí quando o pastor ligou, eu tive que atender. Meu filho, o que houve que você não veio à igreja? Eu falei: não, pastor, eu não estou muito bem não, estou meio chateado. Eu fui fazer prova para tirar minha habilitação, perdi. Mas meu filho, não fica assim. Mas eu fiquei muito indignado, como essa palavra diz. Eu murmurei para o Senhor lá no Piscinão. Falei: Senhor, eu quero tirar a habilitação para me poder carregar os irmãos, para fazer a tua obra. Porque eu via os jovens dando cavalinho de pau lá no meu bairro, eu ficava irritado. Falei: pô, eu querendo um carro para me poder passear, esses garotos quebrando o carro, e eu querendo tirar a habilitação para me poder andar certinho, andar direito, e eu não consigo tirar a minha habilitação, eu perdi. Aí Deus foi e me deu essa palavra aqui, irmão. Não precisou ninguém falar para mim em casa. Quando eu abri a Bíblia, abri justamente nesses salmos: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Irmãos, isso foi um soco na boca do meu estômago, porque às vezes nós estamos murmurando porque nós não temos paciência para esperar verdadeiramente no Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e tem para a tua vida é muito mais daquilo que você está pensando aí hoje. Às vezes você está murmurando por uma coisa que não chegou na tua mão ainda, mas Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. E aí fiz a segunda vez, perdi de novo. Ensinei todo mundo que estava lá passou, e eu fui o único que não passei. Expliquei para todo mundo como fazia. Fica calmo. E na hora que eu fui tirar o carro, o cara falou que eu deixei de fazer um negócio e me tirou 3 pontos. E aí depois ele ainda virou para mim e falou assim: rapaz, hoje o tempo tá bom para comer uma anchova, Sival. Eu não entendi o que ele falou. Quando eu falei para o meu instrutor, o instrutor falou: rapaz, ele estava pedindo uma notinha. Falei: pô, eu não entendo essa linguagem. E aí eu perdi pela segunda vez. Mas dentro disso tudo, irmãos, Deus já tinha um propósito, porque eu não tirei a habilitação nem na primeira e nem na segunda vez. Na terceira vez, quando o Senhor permitiu eu tirar a minha habilitação, logo assim Ele me deu um carro. E eu ia entrar numa cilada se eu tivesse pego minha habilitação antes, porque o inimigo estava armando uma cilada para mim.
Deixa eu falar uma coisa para você. Se isso que você tem pedido ao Senhor, que você tem tanto sonhado, e que o Senhor ainda não colocou na tua mão, é porque ainda não está no tempo. Porque no tempo certo, Ele vai colocar na tua mão. Porque tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é perfeito, é bênção. E tudo aquilo que chega em nossas mãos antes do tempo se torna maldição. Então Ele não quer que o que Ele tem para te entregar no momento certo, na hora certa, vira maldição na tua vida. E eu passei por isso. Então, quando eu li isso e vi isso, porque eu via tantos amigos, colegas, e eu ficava pensando, por causa de que eu não, por que eu não, por que eu não, por que eu não, por que eu não. Mas eu posso falar para você que são poucos hoje que estão vivos, porque sumiram. Então eu aprendi muito com essa palavra, e nessa noite eu quero compartilhar um pouco disso com os irmãos, e falar de um homem que nos ensina a confiar, que nos ensina a deleitar no Senhor, que nos ensina a nos entregar mesmo na mão do Senhor, para confiar nele, para que Ele tudo venha fazer, que nos ensina a descansar no Senhor, porque não é fácil. E por último, esperar com paciência no Senhor, que é esse que é o mais complicado. No versículo 3 ele diz: confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Serás alimentado. Devemos fazer de Deus nossa esperança no caminho do dever, e então teremos uma confortável subsistência nesse mundo. Não devemos pensar em confiar a Deus e depois viver como quisermos ou como queremos viver. Se nós confiamos em Deus e verdadeiramente confiamos em Deus, não podemos viver da maneira que nós queremos viver, e sim viver da maneira que Ele quer que nós vivamos. Amém? E terão uma terra calma e um sustento confortável. Isso é para quem, irmão? Para quem confia, para quem acredita, para quem espera. O Senhor tem uma terra confortável, tem uma terra calma para mim e para você e para nós. Serão verdadeiramente alimentados. E alguns ainda leem: serão alimentados pela fé, tal como é dito sobre o justo, que ele vive da fé, e que essa é uma boa vida e um bom sustento baseado na promessa. Então, nós temos uma vida de promessa. Nós temos uma vida onde Deus nos promete algo, e se nós confiarmos nele verdadeiramente, isso vai chegar na nossa vida. Hoje, eu posso falar para vocês de peito aberto as maravilhas que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família, o que nós temos vivido, temos vivenciado, porque nós servimos a um Deus que tem prazer em nos abençoar, tem prazer de que não nos deixar faltar nada. Mas para isso temos que aprender a deleitar-se nele, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Você tem descansado? Você tem buscado verdadeiramente o Senhor para a tua vida? Você tem depositado toda essa confiança e colocado nas mãos do Senhor a tua esperança naquilo que você precisa e que você está almejando para a tua vida? Eu posso dizer para vocês verdadeiramente que os meus planos da minha vida, para mim, jamais seria estar na casa do Senhor. Mas quando Jesus me resgatou, que me tirou do lamaçal do pecado,
Jesus, ele transformou minha vida de uma maneira que nem eu esperava. E hoje eu tenho vivido melhor. E eu profetizo para a tua vida. Pode estar demorando, mas vai chegar. Eu tenho 14 anos aqui no SEI. Mas eu não aceitei Jesus no SEI. Eu aceitei Jesus na casa da bênção. Mas por uma infelicidade, por ouvir uma pessoa, e aqui vai um conselho, uma pessoa mais velha do que eu, e que eu tinha um carinho, um respeito, uma admiração por ela, eu falei para ela, perto do carnaval, pastor, gostava muito, falei para ela assim, poxa, eu estou doido para pular o carnaval. Ela falou, meu filho, eu também. Diaconisa da casa do Senhor. Irmãos. E ela virou para mim e falou para mim assim, fica tranquilo, não se preocupa não. Sai uma semana antes e volta uma semana depois do carnaval. Eu saí, mas para voltar, irmão, foi complicado. Para voltar eu quase perdi a minha vida. Às vezes, toma cuidado em quem você tem confiado. Toma cuidado a quem vocês têm pedido conselhos. Se o Senhor colocou um anjo na tua vida, vai a esse anjo, porque a autoridade está sobre ele. E a palavra do Senhor está sobre a vida dele, para a minha vida e para a tua vida. Se eu tivesse feito hoje o que eu sei através da palavra de Deus, eu talvez não teria passado pelo que eu passei, saindo uma semana antes do carnaval, aonde que eu quase perdi a minha vida. E Davi me ensina a deleitar no Senhor, a confiar no Senhor. Ele me ensina a entender, a descansar. E aí, irmãos, eu posso dizer para você que o Senhor tem concedido o que o meu coração deseja. Eu desejo estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, até que a minha senha seja cantada. Não sei quando, mas a hora que cantar, terei que ir. Então, eu não sei o que você pensa, eu não sei qual é o seu pensamento para o teu futuro, mas uma coisa eu posso te garantir: o futuro que Deus tem para você, você nem imagina. Você não tem nem ideia, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Isaías capítulo 58, versículo 14 diz assim: então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor disse. Olha, para quem deleita e para quem confia. Olha a promessa de Deus para a minha vida. E posso falar para vocês, eu tenho cavalgado em lugares altos, irmãos. Isso aqui poucas pessoas sabem, mas outras sabem. Em 2014 eu tive o privilégio de ir para Israel. E voei alto, porque eu tive que ir de avião, né? Tive que ir de avião, voei alto. A palavra do Senhor se cumprindo, a palavra do Senhor realizando na minha vida, e eu profetizo isso para a sua vida. Porque se nós viemos na casa do Senhor, nós viemos porque precisamos. Viemos na casa do Senhor porque sabemos que Ele é o único que pode fazer e realizar na nossa vida. Se viemos na casa do Senhor, é porque não só para agradecer, como o diácono Cláudio fala, né? Não podemos ser hipócritas, porque nós viemos também para pedir. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Não se preocupe com o dia do amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. E Deus tem sempre o melhor
para a minha vida e para a tua vida. Amém? No versículo 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Cláudio falou isso aqui também. Confie nele e ele agirá. Eu já falei isso aqui, vou tornar a repetir, porque a palavra está falando, e eu tô até me estranhando que eu estou pregando de uma maneira que eu não costumo pregar. Mas, se o Espírito Santo está colocando, amém. Eu, quando achei que estava tudo perdido na minha vida, esse foi um dos versículos que o Senhor me deu. Eu não sei como que você está nesta casa nesta noite. Talvez eu estou aqui hoje pregando para uma pessoa. Assim como quando eu estava no lugar, a palavra daquela pessoa foi totalmente direcionada para mim, e hoje eu sou fruto disso. Talvez essa palavra seja para você que está preocupado com o teu futuro, preocupado com o que vai comer. O pastor também falou aqui, nem Salomão em toda a sua glória, irmão, se vestiu como os lírios do campo. Você acha que Deus não tem mais preocupação comigo e com você, com nós? Você acha que Deus não tem o melhor para mim, para você e para nós? Palavra motivadora, se você quer, busca no Senhor. Porque no dia mau, e o dia mau vem para todos, ele vem para todos. O que vai te sustentar e te manter de pé é a palavra de Deus. É o que vai te manter de pé. Não é palavra motivadora. Quando Deus ele fala, entrega o teu caminho, e Davi tem essa experiência e entrega verdadeiramente o caminho ao Senhor, todos sabem muito bem que quando ele errou, o povo queria matá-lo. Mas ele se prostrou diante daquele que é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E por isso, nós hoje conhecemos Davi. Por isso hoje esse cara, esse homem, ele tem toda a autoridade para dizer para mim, para você e para nós, que nós devemos confiar sim nesse Deus lindo e maravilhoso, porque ele tem sempre o melhor para nós. Versículo 5, Lucas capítulo 12, no versículo 22 diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O pastor também falou isso. Será que Deus está falando para alguém aqui nesta noite? Será que é coincidência? Eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósito. E Deus tem um propósito para a tua vida, de te abençoar e de te fazer grande. Versículo 6, ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Como a luz, ou seja, ele fará parecer que tu és um homem honesto, que isso é honra o suficiente. Se mantivermos nossa boa consciência, poderemos entregar nosso bom nome aos cuidados de Deus. Quer ser honrado? Quer ter o teu nome honrado? Coloque aos cuidados de Deus. Coloque aos cuidados de Deus. Davi era esquecido, irmãos, pela sua própria família. Todos aqui conhecem isso. Enquanto todo mundo deixava ele de lado, que ele não era reconhecido, que ele não era visto por pessoas,
E aqui eu quero profetizar e quero dizer para você: não se preocupa não que Deus está de olho em você. Não se preocupa não que Deus está olhando tudo o que você está passando. Não se preocupa não que Deus vai preparar um cenário, assim como preparou para Davi, e apresentar você diante de quem tem que ser apresentado. Não faça pela tua própria força ou pela tua própria inteligência não, senão você pode se machucar. Espera. Quando Davi nos fala assim, nós vemos que ele era um homem que nem para o jantar da tua própria casa ele era convidado, nem para o banquete. Meu Deus. Deus vai surpreender pessoas aqui nesta noite. Deus vai te tirar de trás da manada e vai te colocar no lugar de destaque. Eu não tenho medo de profetizar, eu não tenho medo de declarar, eu sou ousado. Deus vai te surpreender ainda até o final deste ano. O ano não acabou ainda. E aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem pedido ao Senhor, o Senhor vai colocar na tua mão. Amém? Eu não estou nem entendendo o que Deus está fazendo hoje comigo aqui, ô Jesus. E ele diz: descansa no Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Eu tenho certeza que algumas pessoas dentro desta casa devem ter vivido como eu. Eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas na vida. E eu louvo a Deus que Deus não me permitiu de fazer. E muitas das vezes eu não dou os meus testemunhos porque Deus também não permite de eu dar os meus testemunhos. Porque verdadeiramente eu não precisaria nem abrir a minha boca. Só o fato de eu chegar aqui em cima e ficar aqui de pé, vocês já iam ver a glória de Deus se manifestar. Porque da onde que Deus me tirou, irmão? Só Ele. Espera nele, ou seja, reconcilie-se com tudo o que ele faz e aqueça com isso. Satisfaça-se, pois ele fará tudo trabalhar para nosso bem, ainda que não saibamos como ou por qual modo. Silencie perante o Senhor. Assim diz a palavra, não com um silêncio desrespeitoso, mas com um silêncio submisso. Davi irmãos, Davi foi um homem de sucesso. Você quer ter sucesso na tua vida? A Bíblia nos ensina a aprender com aqueles que percorreram o caminho e que alcançaram o sucesso. Davi é um homem que teve uma vida de sucesso e deixou um legado. Eu também quero deixar um legado para os meus filhos e para os meus netos, porque nessa vida nós não vamos levar nada. E eu aprendo aqui com Davi justamente isso. Mas nada é fácil, irmãos. Requer sacrifício, como o diácono Cláudio falou, requer atitude, requer posicionamento da minha parte, da sua parte, atitude para que possamos assim chamar a atenção do Senhor para a nossa vida. E uma dessas coisas é oração e fé. Mateus capítulo 21, no versículo 22, ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você precisa crer, você precisa acreditar para que o Senhor Jesus venha e faça a diferença na tua vida. Oração e vigilância.
Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, porque não entreis, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Davi é uma pessoa também que nos ensina muito bem dentro disso, né? Eu tive uma vez, na escola bíblica dominical, um aluno, que ele falou que ele não gostava de Davi por causa disso daqui. E eu falei para ele, cara, a Bíblia é um livro, é um manual de ensinamento. Ela nos ensina o que nós não devemos fazer, porque também nos mostra as consequências daquilo que fomos fazer que não agrada ao Senhor. Você viu o que ele fez? Foi bom? Não. Então não procura fazer, para que você também não passe pela mesma coisa, ou talvez por situações piores. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Segredo para uma vida de sucesso é a oração. Essa semana me mandaram uma mensagem dizendo o poder da oração. E irmãos, não tem outra maneira de você vencer as barreiras se não for orando, se não for se prostrando diante daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu estou pregando hoje, até eu não estou me reconhecendo, mas amém. 4. Oração e alegria, Filipenses capítulo 1, versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Você tem orado pelo teu irmão? Você tem suplicado ao Senhor pela vida do teu irmão? Você tem pedido a Deus para que abençoe a vida do teu irmão? Para que você receba, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Você tem feito isso? Você tem orado por alguém? Tem orado por mim? Eu careço de oração. E aqui Paulo nos ensina, em Filipenses, ele fala que nós temos que orar. Nos ensina a orar um pelos outros para alcançarmos a misericórdia do Senhor, para assim termos aquilo de melhor que Deus tem para a nossa vida. Oração e submissão. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações de súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus, como homem, nos ensina, e muitas das vezes achamos que somos só fortes o suficiente. Deixa eu te falar uma coisa. Sansão também achou que era forte e caiu. Então toma cuidado. Cuidado. Jovens, adultos, eu, todos nós. O pastor até às vezes brinca, né? A gente sempre está, todo mundo fala quando acontece algo, né? Aqueles que estão de pé, vigia para que não caia. E o pastor fala, não, não é aqueles que estão de pé, é aquele que pensa que está de pé. Então, se você pensa que está de pé, vigia. Vigia. Vigia para que você não venha cair, porque quando cai, meu amigo, para levantar é complicado. Mas Deus, Ele tem feito isso na minha vida e na tua vida. Por isso que temos que estar orando um pelos outros, fazendo a vontade do Pai. Oração e humildade. E aqui eu vou encerrar a minha palavra que Deus colocou no meu coração.
Eu vou ler um trecho e depois eu gostaria que as pessoas da mídia, quem está na mídia aí, por favor, frisa para mim o versículo 14 do que eu vou falar aqui, porque eu sei que Deus está falando com pessoas aqui dentro hoje. Deus se preocupa com você. Deus tem o melhor para você, mas cuidado. Cuidado que o inimigo, ele é sujo. Cuidado. Aqueles que pensam que estão de pé, vigia para que não caia. Deus tem depositado coisas grandes na tua vida, responsabilidades grandes na tua vida. Então você vigia. Lucas capítulo 18, do versículo 10 ao 14, eu vou ler até ao 13, e gostaria, em nome de Jesus, não meu, mas em nome de Jesus, que toda a igreja ficasse de pé e lesse esse versículo 14, porque Deus quer te levar em lugares altos. Deus quer fazer grandes coisas através da tua vida, mas precisamos vigiar. Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo: desta forma, ó Deus de graça, ó Deus de graça, te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A igreja, por favor, o versículo 14. Irmãos, servir a Deus é muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Servir a Deus é você ter seriedade, é você ter compromisso, é você ter atitude, é você estender a mão àquele que precisa, ao necessitado. Servir a Deus está longe do que o mundo pensa, porque o mundo quer a glória para si, e nós não, irmãos. Nós viemos para servir e não ser servido, porque é isso que o Pai nos ensina. Porque Ele diz no teu versículo 14, aqui nós vimos a oração de 2 homens. Um se achava, o outro humildemente se dirigiu ao Senhor e se colocou diante de Deus como pecador. E é isso que nós temos que entender, porque Jesus veio para os doentes, mas Ele diz na tua palavra que Ele abate os soberbos, mas exalta os humildes.
Seja humilde diante do Senhor, porque o Senhor vai te levar em lugar que você nunca imaginou na tua vida, porque o Senhor tem coisas grandes para realizar na tua vida. Mas se posicione diante de Jesus.